A maior mentira que te contaram é que você precisa de lápis profissional, que são caros, para começar no desenho realista. Mas hoje eu vou mostrar que não é bem assim. Deixa eu só colocar o celular aqui. Eu tenho uma experiência de 4 anos no desenho realista e eu posso dizer que sim, com um lápis barato e com a qualidade legal, você pode se iniciar no desenho realista. O que eu vou falar no vídeo aqui foi algo que não me falaram e eu já sofri bastante por não ter esse conhecimento. Mas hoje eu vou passar para você e com certeza vai te ajudar a pegar os materiais certos na hora de você iniciar com o desenho realista. Ou até mesmo aqueles que já estão mais experientes no desenho e querem mudar de marca de lápis, esse vídeo também é para você. E o melhor de tudo desse vídeo é que eu vou mostrar como eu faço meus desenhos realistas. Calma aí, deixa eu pegar. Esse desenho realista aqui eu fiz apenas utilizando 2 caixas de lápis. Esses daqui são os mais recentes. Inclusive esse desenho aqui eu fiz utilizando essas 2 caixas de lápis que eu vou mostrar aqui no vídeo. Primeiro você tem que entender o fundamento de tudo. E é tirar da sua cabeça que você precisa de material caro para iniciar no desenho realista. Não existe isso. Tem gente que está iniciando no desenho realista e está com isso na mente. Tem pessoas que já são experientes na arte realista e estão com isso ainda, com esse tipo de pensamento. E não é bem assim. Você não precisa de material profissional para iniciar. Você pode muito bem começar com lápis escolares, de baixo custo e com a qualidade muito boa. E essa é uma observação que eu quero deixar aqui. Os materiais que eu vou apresentar aqui são materiais de baixo custo, porém com a qualidade muito boa. Você vai encontrar materiais de baixo custo que são horríveis e outros que estão com a qualidade melhor. Quais são esses materiais que têm baixo custo e que têm uma qualidade muito melhor? É isso que você tem que olhar na hora de pesquisar os lápis que você vai comprar. Mas isso a gente vai falando mais pra frente no vídeo e você vai entender de forma mais clara. Mas isso significa que os lápis profissionais não são bons para começar no desenho? Também não é isso. Existem pessoas que não têm como investir R$1.000, R$500 em uma caixa de lápis profissionais. Então, um meio é você investir nesses de baixo custo, esses lápis escolares com a qualidade legal. Ah, mas isso significa que eu não posso começar no desenho com lápis profissional? Você pode se iniciar, inclusive vai ser muito mais fácil no processo ali. Porém, se você não tem um investimento de 500, R$1.000, R$2.000, R$3.000 para investir em uma caixa de lápis profissional, você tem essa opção de usar os lápis escolares, também é muito bom. Aí você me pergunta, qual é a diferença entre o lápis escolar para o lápis profissional? Será que tem tanta diferença assim? Se o lápis escolar for a mesma coisa do profissional, eu não tenho por que investir tanto no lápis profissional. A diferença dos dois é no material e como você vai utilizar esse material. Geralmente os lápis profissionais eles são mais oleosos, eu vou explicar isso. E os lápis escolares são lápis mais secos. O que significa ser um lápis oleoso? Significa que você vai passar muitas camadas de lápis, porque o desenho realista é isso. Essa é a base do desenho realista. É você passar muitas camadas de lápis, muitas camadas de cores, para chegar no realismo da sua pintura. No profissional, que é um lápis oleoso, você vai passar muitas camadas e de forma quase ilimitada. Você tem uma maior facilidade de passar camadas de lápis no papel. Já no lápis escolar, isso não acontece. Geralmente os lápis escolares são secos. Então você tem que ter uma certa base de conhecimento para você passar as camadas certas de lápis para você conseguir aquele resultado que você quer. Você não tem a mesma liberdade de um lápis oleoso. Os lápis secos, eles não conseguem sobrepor muitas camadas, sabe? Então vai chegar uma hora ali que você está utilizando um lápis escolar, você vai perceber que o lápis vai começar a falhar. Isso acontece muito se você estiver fazendo da forma errada. E aí vem uma boa notícia para você. Entre o lápis seco e o lápis oleoso, você vai ter ali no meio termo os lápis super soft, que as pessoas dizem que é um semi-profissional, porque ele não é nem tão seco, não é um lápis seco, e também não é um lápis oleoso. Então, o que seria o lápis super soft? Ele é bom para você utilizar nas suas pinturas porque geralmente ele tem uma cor mais vibrante, no caso uma cor com uma saturação mais alta. Ele também é um lápis macio para você utilizar, então é muito mais confortável. E o terceiro, ele consegue aplicar um pouco mais de camadas em comparação com o lápis seco. Não chega no nível do lápis oleoso profissional, mas ele consegue aplicar um pouco mais de camada. Uma dica que eu dou para você, tá utilizando lápis escolar para fazer os seus desenhos realistas, intercale entre lápis seco e lápis super soft. Por experiência eu posso te dizer que você vai ter um resultado muito melhor na sua pintura, porque você vai estar utilizando lápis seco ali nas primeiras camadas, depois vai vir aplicando os lápis super soft, o que vai te possibilitar passar ainda mais cores uma em cima da outra, porque você substituiu o lápis seco pelo super soft ali no meio da pintura. Isso é uma das estratégias que nós artistas temos quando estamos pintando. Tá, e eu sei que você quer saber quais são as 2 únicas caixas de lápis que eu utilizo para fazer todas as minhas pinturas. Mas antes disso, é muito importante eu falar quais são as melhores marcas no mercado atualmente. E primeiramente, isso aqui não é uma publi.
Bem que poderia ser, né? Mas ainda não é. E sobre as marcas, você vai encontrar tanto marcas de lápis quanto linhas de lápis. Antes de eu falar propriamente quais são as marcas que nós artistas usamos, é importante você entender que existe marcas de lápis e linhas de lápis. Qual é a diferença entre as duas? Marcas de lápis seria o quê? Faber-Castell. Linhas de lápis seria, dentro da Faber-Castell, você vai ter outras variações de lápis, tipos de lápis. Dentro da Faber-Castell, marca Faber-Castell, você vai ter os lápis platinados, que é uma linha, os lápis tons de pele, que é outra linha, você vai ter os lápis super soft, os lápis ecolápis. Dentro de uma marca você vai ter várias linhas. E isso também é bom levar em consideração. Dentro de algumas marcas você vai encontrar linhas muito boas e linhas muito ruins. Tem algumas marcas que eu posso dar como exemplo, a Léo & Léo. Tem uma linha que não é muito boa, tem outra linha que é muito melhor e você pode estar utilizando para fazer seus desenhos. Segundo, essas marcas que eu vou passar para vocês aqui são as marcas mais usadas no mercado e é bom lembrar que quando se fala de marcas de lápis, isso vai muito de gosto. Vai ter gente que vai gostar mais de utilizar Maped, outros vão gostar mais de utilizar Faber-Castell, outros vão gostar de utilizar Reptime, mas vai ter gente que vai gostar de algumas marcas aí. A primeira delas é a Maped. Eu já utilizei esses lápis, inclusive algumas linhas da Maped, e eu posso dizer que são muito bons, principalmente os lápis super soft da Maped. Eu recomendo muito, inclusive para quem está iniciando, são lápis incríveis. Outro lápis, esse aí eu já não utilizei, que é o da Giotto. Só que no meio dos artistas, a maioria fala que esse lápis da Giotto, os lápis da Giotto, são lápis muito bons. Então, fica aí na sua disposição para que você pesquise, teste para ver se você consegue se adaptar e se você gosta. É importante que você criar essa opinião própria sobre o lápis. Outra marca muito conhecida é a Faber-Castell. E aí a Faber-Castell você vai ter... A Faber-Castell eu utilizo, tá bom? Eu queria saber qual é o artista que não utiliza a Faber-Castell, mas na Faber-Castell, como eu falei, você vai encontrar várias linhas. E na maioria das vezes, dentro da Faber-Castell vai ter linhas muito boas. E outras linhas são desnecessárias de utilizar. E aí vamos lá. Se você está iniciando um desenho realista, não necessariamente você precisa comprar uma caixa de 100 lápis, 200, 500 lápis da Faber-Castell. Não precisa disso. Você só vai estar desperdiçando dinheiro e você nem vai utilizar esses lápis todo, tá bom? Com apenas alguns poucos lápis, no final do vídeo eu vou mostrar quais são esses lápis, você consegue fazer um desenho realista. Eu já vi artista aí me mandando foto que começou no desenho realista e queria investir pesado, só que aí o que é que acontece? Não pesquisou e aí acabou comprando uma caixa de, se eu não me engano, foi 200 cores ou foi 100 cores. E essa pessoa não tinha os lápis suficientes, ou dentro desses 100 lápis não tinha o que ele precisava para fazer o desenho realista. Então isso pode acabar atrapalhando, tá bom? Outra marca é a Cis. Dentro da comunidade dos artistas dizem que essa marca aí é mais ou menos. Então fica a seu critério aí se vai comprar para testar ou não. Uma linha de lápis que eu quero deixar aqui é a Léo & Léo Carbon. Existem muitas linhas de lápis dentro da Léo & Léo, mas essa linha em específico, a Carbon, muitos dizem que essa linha é muito boa, principalmente os tons de pele da Léo & Léo Carbon. Então fica a seu critério também se vai comprar para testar ou não. Inclusive eu tô para comprar essa caixa de lápis e se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo, coloca aí nos comentários. Pronto, eu apresentei todas essas marcas de lápis. Existem outras milhares de centenas de milhares de caixas de lápis por aí. Mas Felipe, qual é a melhor marca de lápis para mim comprar? Eu quero chegar na papelaria e comprar agora. Qual é a melhor marca? Isso aí você vai ter que comprar, testar e ver qual é que você se adapta melhor, tá bom? Porque vai ter marcas que você vai conseguir se adaptar melhor e outras não. E também tem um segundo cenário, que você não tem condições financeiras de sair comprando um monte de caixa de lápis para sair testando para saber qual é que você se adapta melhor. E nesse caso, você vai ter que seguir a recomendação da maioria dos artistas. E como é que você faz isso? Você vai ter que ouvir os artistas, a maioria dos artistas, uma grande quantidade deles, falando qual é a caixa de lápis que eles mais gostam de utilizar. E como é que você pode fazer isso? Como é que você pode ouvir os artistas? É vendo vídeos no YouTube, é você participando de comunidades de desenhistas, onde tem uma grande quantidade de desenhistas, eles podem te ajudar a encontrar a marca de lápis ideal para você iniciar. E aí já vai minha recomendação. Eu tenho uma comunidade no WhatsApp, quase 200 artistas. Muitos artistas lá dentro são profissionais. E se você quiser participar da minha comunidade no WhatsApp, é totalmente gratuita. Entra aqui no primeiro link do comentário fixado para participar da minha comunidade. Ou você também pode encontrar recomendações de um professor de desenho. Isso aí também ajuda bastante. Inclusive, no comentário fixado, você também vai encontrar um outro link, que é o do meu treinamento de desenho realista. No meu treinamento eu ensino desde quais materiais você deve comprar para iniciar no seu desenho realista,
caneta, materiais como lápis, papel, acessórios de desenhos, até técnicas de pintura e como finalizar suas artes. Inclusive esse desenho que eu mostrei no começo do vídeo é uma aula que também está lá dentro do meu treinamento, onde eu ensino a fazer esse desenho aqui do zero até a finalização dele. Então, resumindo tudo, é qualquer meio que você conseguir extrair conhecimento de artistas mais experientes que você, vai ser válido para essa pesquisa de lápis. Pronto, Felipe, agora eu já peguei os conhecimentos. O que é que eu faço? E esse aqui é um ponto muito importante. Você vai anotar em uma lista do melhor ao pior lápis. E a partir disso, você vai comparar os preços desses lápis. Vamos supor, você pega ali, bota Faber-Castell, Maped e vai descendo assim a escala do melhor ao pior lápis. E depois, nessa mesma lista, você vai pesquisar o preço desses lápis. E a partir disso, você coloca assim do lado o preço desses lápis que você encontrou. E depois de ter feito essa lista, você vai conseguir encontrar qual é o lápis de boa qualidade e que cabe no seu bolso. Tem um preço que cabe no seu bolso. E agora a gente chegou no ponto-chave desse vídeo. Eu vou mostrar quais são as duas únicas caixas de lápis que eu venho utilizando para fazer todos os meus desenhos. Qualquer desenho que eu vou fazer, eu utilizo essa caixa de lápis. Deixa eu mostrar aqui alguns. Olha esse desenho aqui. Esse cabelo. Todo esse desenho foi feito apenas com duas caixas de lápis. E quais são essas duas caixas? Que rufem os tambores. Essas duas caixas são os 12 tons de pele da Faber-Castell e as 24 cores da Faber-Castell Ecolap. Com essas duas caixas aqui e as técnicas certas de pintura, eu consigo fazer qualquer pintura realista. E eu consigo fazer as minhas pinturas apenas com essas duas caixas, porque tudo que eu ensinei nesse vídeo, eu apliquei na minha vida também. Quando eu estava iniciando, ao longo do tempo eu fui aprendendo isso tudo que eu passei nesse vídeo. E a partir disso eu fui aprimorando e vendo qual era a marca que eu mais conseguia me adaptar. E hoje eu consigo fazer qualquer desenho apenas com essas duas caixas de lápis. Só que aí que tá, você não pode ficar preso apenas a uma marca de lápis, apenas a uma linha de lápis de cor. Eu aconselho que você experimente outras. Ao longo do tempo, com o desenho realista, ele nos possibilita fazer encomendas. E você pode conseguir o dinheiro e comprar mais caixas de lápis, experimentar outras marcas. Isso é muito bom, para que você crie uma experiência no desenho realista em relação aos materiais. Se você chegou até o final do vídeo é porque você gostou, então se inscreve no canal, curte esse vídeo e até a próxima.